Vamos lá, gente, estou de volta. Como eu estava dizendo para vocês, o que vocês precisam saber de narração para a prova? Simples. Vocês precisam saber o seguinte: um texto narrativo, ele se subdivide em várias partes. Nós sabemos que o texto narrativo ele tem narradores, ele tem personagens, tá? Ele tem tempo, tem cronologia, tem enredo, tá? São os elementos da narração. Nós não vamos nos aprofundarmos nos elementos da narração. É claro que quem for fazer uma prova para o Enem, fazer uma prova para concurso, ele vai ter que se aprofundar. Se tiver lá no edital tipologia textual, ele vai ter que se aprofundar nisso, tá bom? Aí ele procura um bom livro, uma aula na internet e se aprofunde. Para o nosso curso aqui eu não vou me aprofundar. Então veja bem, o que vocês precisam saber para a prova? Narração. Vocês têm que saber que a narração ela está dividida nessas 4 partes. Ou seja, a estrutura de uma narrativa ela tem essas 4 partes. Se vocês precisam saber. Por exemplo, a narração está dividida em apresentação, complicação, clímax e desfecho. Gente, tem que saber isso aqui. Por que vocês têm que saber isso? Porque eu posso perguntar na prova, né? Eu posso perguntar na prova, por exemplo, quais são as partes de uma narração. E vocês terão que escrever lá: apresentação, complicação, clímax e desfecho. Entendido? Então estude bem isso aqui, ok? Vamos dar uma ideia de que significa cada parte dessa daqui. Gente, apresentação. Quando a gente vai narrar alguma coisa, primeiro a gente tem que apresentar. Essa apresentação, ela se baseia em quê? Você conhecer os personagens, o ambiente, tá? Imagine que vai começar uma novela hoje, e essa novela, no primeiro dia, você começa a conhecer as personagens, né? Você começa a conhecer o ambiente, onde está ocorrendo, se é no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, essa é a apresentação. E isso acontece muito quando a gente vem naquela sinopse, né? Naquelas chamadas da novela. Quando vai iniciar uma novela, ele já começa, joga uma chamada da novela. Vai começar tal dia a novela, nova novela das 8 e tal. Então, eles já começam a fazer umas chamadas. E ali, eles apresentam os personagens, o enredo do que se trata, entendido? Então, a apresentação é esta parte, beleza? Vamos ver. Complicação. Bom, apresentaram lá todas as personagens, está acontecendo no Rio de Janeiro, coisa e tal. A complicação, gente, nada mais é que quando está tudo dentro de uma normalidade, e de repente alguma coisa começa a sair do eixo, alguma coisa começa a se complicar. Vou dar um exemplo para vocês prático. Imagine que a novela começou com um casal de namorados. Estão ali, o casal feliz, namorando e tal. Aí, de repente, aparece uma ex-namorada do sujeito e começa a interferir, a fazer planos diabólicos para separar isso. É uma complicação. Então, complicou. E quero lembrá-los de que toda narrativa, ela tem que ter a complicação. Não pode começar uma narrativa, por exemplo, a novela O Casal Se Beijando, 10 capítulos o casal se beijando, 50 capítulos o casal se beijando, terminou a novela o casal se beijando. Isso não é a narrativa. A narrativa, ela tem que ter esse complicador para dar, né, viabilidade à narrativa. Bom, complicou, apresentamos as personagens, a complicação surgiu e o clímax. O que é esse clímax? Minha gente, esse clímax é o ponto mais alto, mais grave que pode chegar à situação. Tá? Ou se alguém vai conseguir resolver os problemas e depois melhor, alguém muito pobre, que depois se dá bem na vida, ganha muito dinheiro e ponto. Chegou no cume, no ápice. Entendido? Ou seja, pode ser uma situação mais grave, o elemento tomou um tiro, né? Uma briga lá de casal, de repente um atirou no outro, esse é o ponto mais grave. Aí um foi para o hospital, começou a melhorar, mas o ponto mais grave da situação foi esse tiro. Então, o clímax é aquele ponto mais alto que vai chegando. Porque a narração, ela começa com a apresentação, complicação, ela vai subindo numa onda. Chegou no ápice, ela começa a se encaminhar para o desfecho. Entendido? Então, bom, então o clímax é isso. O desfecho nada mais é que o final da história. O desfecho ele pode ter um final feliz ou não. Isso aí depende de cada um, de quem estiver narrando ou daqueles fatos que estão acontecendo, tá? Então, o desfecho praticamente é o final. Bom, em suma, o que vocês precisam saber disso aqui? As partes em que se divide, são 4. Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Ok? Deu para entender isso aqui? Beleza, eu vou sair agora para o vídeo não ficar grande e já volto, tá ok?